dos séculos, a imagem de Jesus Cristo se tornou um símbolo sagrado, inspirando bilhões de pessoas em todo o mundo. Vemos sua imagem em pinturas de igrejas e estátuas. Um homem com cabelos longos, castanhos ou dourados, olhos azuis e pele clara. Mas essa representação reflete a realidade ou é apenas uma criação humana moldada pela passagem do tempo? Recentemente, uma afirmação chocante foi feita por uma figura improvável, Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX. Ele afirmou que Jesus era negro. Além disso, Elon Musk não apenas fez uma declaração, mas apresentou evidências convincentes extraídas da Bíblia e da história da humanidade. Façamos uma pausa por um momento e reflitamos. E se o que nos foi ensinado na infância sobre a imagem de Jesus estivesse errado? E se essa imagem for simplesmente um resultado da evolução histórica, elaborada para servir a um propósito específico? Estamos prontos para abraçar uma realidade inteiramente nova? Vamos começar pelo que está mais próximo de nós, a Bíblia. Ela é uma fonte não só sagrada, mas também fundamental para a fé cristã. Várias passagens na Bíblia oferecem pistas significativas sobre a aparência de Jesus. Em Daniel 7, verso 9, o profeta descreve: "Eu assisti até que tronos fossem colocados, e o ancião dos dias se sentou. Sua vestimenta era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como a pura lã." Essa descrição menciona o cabelo de Jesus sendo como a lã, uma textura frequentemente associada a pessoas de origem africana. No entanto, representações tradicionais mostram-no com cabelo longo, liso ou ondulado, o que contradiz o que foi registrado. Em Apocalipse 1, verso 15, no último livro da Bíblia, Jesus é descrito em sua glória. Seus pés eram como bronze fino, como se refinado em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. Bronze polido, refinado pelo fogo, tem uma cor marrom escura ou preta, sugerindo claramente que a pele de Jesus não poderia ser tão clara quanto a representação europeia. Além disso, não é a única passagem que sugere sua tez. Em Gênesis 49, verso 12, fala-se da linhagem de Jesus. Seus olhos são mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Na arte ocidental, os olhos de Jesus são frequentemente retratados como azul brilhante, uma característica muito incomum entre os judeus antigos. Esse versículo indica que ele possuía traços característicos de um povo com pele mais escura, potencialmente de ascendência africana ou do Oriente Médio. Se a imagem tradicional de Jesus é imprecisa, por que se tornou tão difundida? A resposta está na história. As transformações nos permitem voltar à era renascentista, quando grandes artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci começaram a retratar Jesus à semelhança dos europeus. Isso fazia parte de uma estratégia cultural de assimilação, tornando Jesus parecido com gregos ou romanos para apelar à população ocidental. Infelizmente, essa adaptação obscureceu sua verdadeira identidade nas representações do século XIV de um Jesus negro que existiram na Etiópia e no Egito. Essas representações mostravam um Jesus com cabelos cacheados e pele escura, muito diferente da imagem que vemos comumente hoje. No entanto, como os poderes coloniais europeus espalharam o cristianismo, impuseram a imagem de um Jesus branco para reforçar a supremacia branca. Quando entendemos que Jesus pode não se assemelhar à imagem familiar, isso não só muda como o vemos, mas também transforma como vemos a nós mesmos e aos outros. Jesus não é apenas o Salvador, mas um símbolo de unidade, luta pela justiça e valores de amor incondicional que transcendem todas as raças e fronteiras. A imagem exata de Jesus é significativa porque nos lembra que ele viveu como um homem comum, na pobreza e sob opressão, um modelo para todos aqueles marginalizados pela sociedade. Jesus não é somente o Redentor, mas também um companheiro, um amigo e uma fonte eterna de inspiração, independentemente de onde você vem ou como você se parece. Como Jesus é por você, não por causa da cor da sua pele, mas por causa de sua imensidão de amor pela humanidade. Então, o que você acha disso? Podemos corajosamente abraçar um Jesus que vai além do que temos imaginado? Vê-lo não só em representações históricas, mas também nos corações de cada um de nós? Em Daniel 7, verso 9,
O profeta registrou uma visão notável onde ele viu o Ancião dos Dias, uma representação da autoridade suprema e eterna presença de Deus. Ele escreveu: Eu assisti até que tronos fossem colocados, e o Ancião dos Dias estava sentado. Sua vestimenta era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça era como pura lã. A frase, o cabelo da sua cabeça era como pura lã, não só descreve sua cor branca como a neve, mas também implica sua textura lanosa, espessa e encaracolada. Cabelo como lã não é semelhante aos suaves e retos cabelos longos frequentemente retratados nas representações europeias de Jesus, como visto na arte renascentista. A descrição de cabelo tipo lã na Bíblia não é meramente um detalhe físico. Ela também carrega um significado simbólico, refletindo majestade, pureza e a singularidade do Salvador. No entanto, fisicamente, quando combinado com outras características bíblicas como a pele, como bronze polido, o cabelo semelhante à lã reforça ainda mais a ideia de que Jesus não tinha uma aparência europeia, como frequentemente retratado na arte ocidental. Quando lemos o Apocalipse, entramos em um mundo rico com imagens simbólicas e profundos significados. João, o autor do Apocalipse, descreveu a aparência gloriosa de Jesus. Os pés de Jesus eram como bronze fino, como se refinado em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. Imagine esta imagem dos pés de Jesus brilhando como bronze fino, refinado no fogo. Bronze, quando refinado, tem um marrom profundo ou matiz preto, apresentando uma imagem clara de pele escura. Isso não é uma descrição aleatória, mas reforça a noção de que a aparência distinta de Jesus está longe das representações populares na arte europeia. Além disso, o significado de bronze fino no contexto daquela época confirma ainda mais o tom bronze mais escuro. Era um metal precioso frequentemente polido para a perfeição, simbolizando glória e imensidão. Valorize esta descrição. Ela não destaca apenas a aparência física de Jesus, mas também faz alusão à sua retidão, caráter impecável e poder divino. Em pinturas famosas do Renascimento, como A Última Ceia de Leonardo da Vinci ou Jesus na Cruz de Michelangelo, Jesus é retratado com pele clara, cabelos longos e lisos e características europeias. Essas imagens não refletem com precisão as descrições na Bíblia. Em vez disso, elas foram criadas para alinhar-se com a cultura e a estética ideais da sociedade ocidental durante esse período. Retratar Jesus como um homem branco não apenas obscureceu a verdade histórica, mas também alterou a maneira como o mundo o percebia. Essa imagem tornou-se um símbolo dominante em culturas coloniais, reforçando a ideia da superioridade branca e apagando os papéis de outros grupos étnicos na narrativa bíblica. No mundo de hoje, como lemos descrições detalhadas como cabelo como pura lã ou pés como bronze polido, podemos imaginar um Jesus muito mais semelhante às pessoas de origem africana ou ancestral do Oriente Médio. Isso não é apenas uma reinterpretação física, mas também espiritual, enfatizando que Jesus viveu como um ser humano real, na pobreza duradoura, opressão e posição ao lado dos marginalizados pela sociedade. Essas descrições servem como um lembrete de que a aparência de Jesus é menos importante que sua missão e mensagem. No entanto, compreender a verdade histórica sobre sua aparência física nos ajuda a conectar melhor com o patrimônio cultural e espiritual que ele deixou para trás. Reserve um momento para imaginar a imagem de Jesus baseada nas pistas registradas na Bíblia. Um homem com pele como bronze refinado no fogo e cabelo como pura lã de carneiros. Uma representação muito diferente do que vemos frequentemente na arte ocidental, mas muito mais próxima da realidade histórica e geográfica. A frase bronze polido em Apocalipse 1, verso 15, não é apenas simbólica, mas uma descrição detalhada do tom da pele de Jesus. Quando o bronze é refinado no fogo, assume um tom metálico marrom escuro ou enegrecido, sugerindo claramente que Jesus tinha pele escura, consistente com as condições de sobrevivência do Oriente Médio na época. Considere o ambiente onde Jesus viveu na antiguidade em Israel. O clima quente e árido com exposição constante ao sol, naturalmente resulta em tons de pele mais escuros para aqueles que viveram e trabalharam lá. Para alguém como Jesus, um carpinteiro de profissão que passava muito tempo ao ar livre,
pele mais escura seria uma adaptação natural à luz solar intensa. Não é sobre estética, mas sim sobre uma questão biológica, que protegia o corpo dos raios ultravioleta. Além disso, o antigo povo judeu fazia parte do grupo semítico, cujos tons de pele variam de oliva profundo a marrom. A melanina em sua pele não só fornecia proteção contra o sol, mas também refletia suas origens étnicas, alinhando-se mais estreitamente com os árabes modernos e africanos do que com os europeus de pele clara. A imagem do cabelo como lã em Daniel 7, verso 9 transmite cor e textura. Cabelos tipo lã são geralmente cacheados, grossos e fibrosos, uma característica comum entre pessoas de ascendência africana ou daquelas de regiões tropicais. Esse cabelo lanoso não era apenas uma característica genética, mas também uma bem adaptada ao clima do Oriente Médio. Em áreas quentes, cabelos grossos e cacheados ajudam a proteger o couro cabeludo do sol enquanto retém a umidade, auxiliando na regulação da temperatura corporal. Isso explica por que pessoas em tais climas frequentemente têm essas características de cabelo, em contraste com a comum representação ocidental de Jesus, com longos cabelos finos e lisos, refletindo os traços genéticos dos europeus que vivem em climas mais frios. Isso levanta a questão: por que a imagem de Jesus foi alterada para se adequar aos padrões culturais ocidentais, quando as pistas bíblicas sugerem o contrário? O antigo povo judeu do primeiro século, no contexto de sua herança semítica, tinha características físicas distintas que diferiam significativamente dos europeus de pele mais clara. Tons de pele mais escuros e cabelos grossos e cacheados eram adaptações biológicas que os ajudavam a prosperar em seu ambiente. Isso não é mera especulação, mas apoiada por evidências históricas e arqueológicas. Agora, imagine a vida de Jesus como filho de um carpinteiro. Ele provavelmente passou grande parte de seu tempo trabalhando ao ar livre sob o sol escaldante. Isso teria moldado sua aparência de um homem com pele escurecida pelo sol ou pele morena escura, cabelos grossos e fortes, características físicas adequadas a alguém acostumado a trabalhar em condições climáticas adversas. Essas características físicas não apenas criam uma imagem mais realista de Jesus, mas também têm um significado mais profundo. Elas nos lembram que Jesus não era uma figura idealizada distante ou símbolo de qualquer grupo único. Ele era uma pessoa real, que vivia em condições difíceis, incorporando as características biológicas e culturais de seu local de nascimento. Entender essa realidade nos permite sentir uma conexão mais profunda com a mensagem que Jesus trouxe. Ele veio para caminhar ao lado de todos, especialmente aqueles que foram oprimidos e marginalizados. Sua imagem com pele escura e cabelo lanoso serve como um símbolo de inclusão, igualdade e um lembrete de que ele salvou a todos nós, independentemente de raça ou cultura. Em Gênesis 49, verso 12, na profecia de Jacó sobre a linhagem de Judá, de que Jesus viria, ele diz: "O cetro não se afará de Judá, nem o cajado do governante entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Seus olhos são mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite." A frase "olhos mais escuros que o vinho" não é apenas uma representação simbólica de autoridade, mas também sugere olhos profundamente coloridos, uma característica comum entre pessoas de pele mais escura. A imagem é totalmente diferente das representações europeias na arte, onde os olhos de Jesus são frequentemente pintados de azul, uma característica dos europeus. Em Isaías 53, verso 2, ele descreve Jesus como um homem comum em termos de aparência. Ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair para ele, nada em sua aparência que o tornasse desejável. Isso reforça ainda mais que Jesus não era um símbolo idealizado de beleza como frequentemente retratado na arte ocidental, mas uma figura humilde intimamente ligada aos oprimidos, vivendo na pobreza. O início do Renascimento, no século XIV, foi um período de profunda contribuição artística e cultural florescendo na Europa. Foi também quando a imagem de Jesus foi modificada para alinhar com perspectivas e gostos ocidentais. Considere obras famosas como A Última Ceia de Leonardo da Vinci ou Jesus na Cruz de Michelangelo. Nessas obras de arte, Jesus é retratado como um típico europeu de pele clara, com cabelos castanhos claros ou dourados e olhos azuis. Mas por que os artistas escolheram retratar
dessa maneira? A resposta é simples. Para se adequar ao contexto cultural da Europa na época, os europeus precisavam de uma imagem de Jesus com a qual pudessem se relacionar e se sentir conectados. Assim, os artistas usaram modelos europeus para recriar a semelhança de Jesus. Eles não apenas criaram sua imagem dessa maneira, mas também estabeleceram-no como o padrão para séculos vindouros. No entanto, essa foi uma modificação altamente imprecisa baseada nas descrições bíblicas, que sabemos que Jesus não poderia ter tido a aparência de um europeu. Em vez disso, ele tinha os traços de um antigo judeu que vivia no Oriente Médio. Essa alteração lançou as bases para um mal-entendido significativo que persiste até hoje. A era colonial erigiu Jesus como uma ferramenta política. Impérios europeus como a Grã-Bretanha, França, Espanha e Portugal expandiram seus territórios e trouxeram o cristianismo como parte de sua missão civilizadora. No entanto, durante esse processo, a imagem de um Jesus branco se tornou uma poderosa ferramenta política em colônias por toda a África, Ásia e América Latina. Os europeus usaram a imagem de um Jesus branco para reforçar a ideia de superioridade branca. Essa imagem estava arraigada nas mentes dos povos indígenas, diminuindo o valor e os papéis das culturas locais. O Jesus branco tornou-se um símbolo da civilização, enquanto pessoas de cor eram retratadas como selvagens necessitados de salvação. Imagine um nativo africano entrando em uma igreja construída por missionários. Eles veem a imagem de uma pessoa de pele clara, Jesus, com cabelos longos segurando crianças negras em seus braços. A mensagem é que pessoas brancas claras representam luz e salvação, enquanto pessoas de cor estão meramente destinatários de ajuda. Isso não é apenas uma aparência distorcida de Jesus, mas também serviu como uma ferramenta para reforçar ideologias racistas. Manipulações deliberadas da imagem de Jesus nas sociedades modernas, especialmente em países com histórico de racismo, podem fazer a imagem de Jesus ser continuamente alterada para servir propósitos políticos e sociais. Nos séculos 18 e 19, em comunidades racialmente segregadas na América, as autoridades apagaram deliberadamente qualquer imagem representando Jesus com um rosto não europeu. Pinturas ou símbolos que mostravam Jesus com pele escura ou cabelos encaracolados eram frequentemente destruídos ou substituídos com imagens de um Jesus branco. Isso criou um padrão cultural, incorporando a imagem de um Jesus branco na consciência coletiva para gerações. No entanto, nem todas as comunidades seguiram essa tendência. Em alguns países do leste, especialmente no Egito, as representações etíopes de Jesus com pele morena e cabelos cacheados foram preservadas. Essas imagens nos lembram de sua verdadeira origem, enfatizando que ele não é o símbolo de qualquer etnia ou cultura, mas um salvador para todos. Na Etiópia, onde o cristianismo está profundamente enraizado em sua cultura desde os seus primórdios, as igrejas ortodoxas etíopes têm representações preservadas de um Jesus negro. Durante séculos, pinturas e ícones frequentemente retratam-no com pele escura e cabelos curtos e cacheados, características que se alinham perfeitamente com descrições bíblicas como pés, como bronze polido e cabelos como puro lã. Imagine o impacto profundo se igrejas em todo o mundo começassem a apresentar Jesus como um homem judeu de pele escura e cabelos cacheados, alinhados com as descrições bíblicas. Isso não só melhoraria nossa compreensão de sua história, mas também envia uma mensagem poderosa de que ele acolhe a toda a humanidade, independentemente de raça ou etnia. A verdade sobre a imagem de Jesus não se trata apenas de pinturas ou esculturas, mas sobre como entendemos e honramos estudar e abordar evidências históricas, em vez de cegamente aceitar representações herdadas. Deveríamos procurar ativamente informações históricas e evidência bíblica. Ao fazer isso, cobrimos a verdade e aprofundamos nossa compreensão da mensagem de Jesus. Este contexto não trata de extirpar a supremacia branca e instaurar uma supremacia negra. Trata de restaurar a verdade e corrigir erros do passado que podem ter custado a perda de milhões de almas humanas. Importa lembrar que o fato de a supremacia branca ter deturpado a verdadeira imagem de Cristo diz respeito a uma chaga profunda, não apenas na consciência dos brancos, mas sim de toda a humanidade. Esta chaga é o pecado. Não nos é difícil compreender.
que se a supremacia da época fosse de pessoas negras, os brancos teriam sido marginalizados com igual teor e veemência, pois o pecado manchou a alma de toda a humanidade, segundo descrito em Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, tenhamos em mente qual foi o verdadeiro propósito e a maior missão que Jesus Cristo veio cumprir e que deixou como ordem e propósito de vida a toda a humanidade. Restaurar a Deus o Pai toda a raça humana, pois Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. Agradecemos a todos os que assistiram o vídeo até aqui. Pedimos que nos ajude deixando o seu like. Isto é muito importante para a relevância do canal. Compartilhe este vídeo com alguém que julgue apreciar as boas novas da salvação. Assim você nos ajuda a aumentar o alcance deste vídeo. Sinta-se à vontade para comentar a respeito do tema hoje abordado e jamais se esqueça: mesmo diante da incredulidade, as palavras continuam sendo uma inimaginável fonte de poder.